Bom, pessoal, vamos então aqui começar a aula 14. Bom, o que acontece é o seguinte, a gente viu que a gente consegue fazer estimativas pontuais de parâmetros da população através de uma amostra. O fato é que essa estatística pontual, ela com certeza tem algum erro envolvido, ok? E uma forma da gente conseguir mensurar esse erro é encontrar o que a gente chama de intervalos de confiança. O que é um intervalo de confiança? É basicamente encontrar um intervalo que a gente tenha uma determinada probabilidade que a gente queira, por exemplo, 90% de chance de que o parâmetro real que a gente está querendo estudar esteja naquele intervalo. Exemplo, vamos supor que eu encontre um intervalo de confiança para a média de uma população e eu encontre que esse intervalo é dado por 2,5 até 4. Um exemplo. O que significa esse intervalo de confiança de 90%? Significa que existe uma probabilidade de 90% de que a média da população esteja contida no intervalo que eu encontrei. Ou seja, encontrar um intervalo de confiança é encontrar um intervalo onde eu tenha uma alta probabilidade que eu fixei de que o parâmetro real esteja lá dentro, ok? Os intervalos de confiança que a gente vai trabalhar são os intervalos de confiança para a média, tá? Mas desde já explico, né? Já conto para vocês que existem intervalos de confiança para variância, para desvio padrão e para outras estatísticas, ok? Beleza. Então, vamos de fato começar a nossa aula. Coloquei aí para vocês. Uma estimativa de intervalo para um parâmetro de uma população é chamada de intervalo de confiança. Novamente, eu quero encontrar um intervalo que exista uma determinada probabilidade fixada de que o parâmetro real esteja ali dentro daquele intervalo. Bom, é óbvio que quanto menor for o intervalo, mais precisa é essa estimativa. Exemplo, se eu encontro um intervalo de confiança de 5 até 5,05, eu sei então que existe uma alta probabilidade de que a média real esteja contido entre os valores de 5 a 5,05. Ok, vamos supor que eu encontre um outro intervalo de confiança dado por 5 até o 7. Bom, observe que esse intervalo é maior. É como se eu dissesse, olha, a média real da população tem 90% de chance de estar entre o número 5 e o número 7. Existem aí mais possibilidades, entre aspas, do que se eu dissesse que o intervalo de confiança é de 5 até 5,05. É claro que esse intervalo é muito mais preciso do que esse intervalo aqui, tá? Bom, então a primeira coisa que a gente precisa guardar é isso. Intervalos menores, eles têm uma precisão maior, ok? Bom, beleza. Tendo dito isso, algo que é importante. Pessoal, embora eu tenha dito que estamos procurando um intervalo que contenha o parâmetro real, observem que eu estou falando em probabilidade. Então, existe uma probabilidade, por exemplo, de 90% de que o parâmetro real esteja lá dentro. Mas lembre-se que probabilidade não é uma certeza. Então, embora a probabilidade é alta, não podemos dizer com certeza que o parâmetro real está lá dentro, ok? Então, por isso, esse parágrafo aqui é importante.
não podemos estar certos de que o intervalo contém o parâmetro verdadeiro desconhecido da população. Usamos somente uma amostra proveniente da população completa para calcular a estimativa pontual e o intervalo. Correto, pessoal? Bom, pessoal, continuando então, é importante que a gente tenha isso que eu acabei de falar, a noção de que não temos a certeza de que o parâmetro está naquele intervalo, porém, o intervalo de confiança é construído de modo que a gente tenha uma alta confiança de que o parâmetro está lá dentro, ok? Beleza, agora, como que a gente encontra os intervalos de confiança? Pessoal, encontramos o intervalo de confiança da seguinte maneira. E aqui, pessoal, a gente precisa tomar alguns cuidados, que é o seguinte. Primeiro, a gente vai calcular intervalo de confiança para a média quando a gente tem uma distribuição normal e a variância é conhecida. Ou seja, quais são as condições aqui? Primeiro, a população é normal. Então, população normal. Depois, a variância da população, ela é conhecida. Bom, se a gente tiver sobre essas condições, o intervalo de confiança é dado por isso daqui. Ou seja, o intervalo de confiança de 1 menos alfa vai ser dado por x barra menos z alfa sobre 2 vezes o sigma dividido por raiz de n até o x barra mais o z alfa sobre 2 vezes o sigma dividido por raiz de n. Bom, o x barra é a média da amostra, o sigma é o desvio padrão da população, o n é o tamanho da amostra e esse z alfa sobre 2 eu vou mostrar para vocês como a gente encontra. Mas basicamente ele vai depender de qual confiança a gente quer para o nosso problema. Olha aqui, vamos fazer um exemplo. O exemplo diz o seguinte: a norma padrão, e ele dá aí a norma, define métodos padrões de testes para testar o impacto em barras entalhadas feitas com materiais metálicos. A técnica CVN mede a energia de impacto e é frequentemente utilizada para determinar se o material experimenta ou não uma transição dúctil frágil com decréscimo de temperatura. 10 medidas de energias em Joule de impacto nos corpos de prova de aço A238 cortadas a 60 graus são, então retirou aí uma amostra e mediu aí a energia de impacto. Beleza, e ele diz o seguinte: considere que a energia de impacto seja normalmente distribuída com o sigma igual a 1, ou seja, a população é normal e o desvio padrão da população é 1. E ele diz: queremos encontrar um intervalo de confiança de 95% para a média, para μ, onde μ é a energia média de impacto. Beleza, pessoal? Então, olha o que eles querem. Ele quer encontrar qual é o intervalo de confiança de 95%. Bom, vamos pensar lá na distribuição normal. Eu quero, então, encontrar um intervalo de maneira que eu tenha 95% de confiança de que a minha média da população, ou seja, o μ, esteja lá dentro. Portanto, aqui na distribuição normal, eu quero que tenha 95% de probabilidade. Agora, pessoal, eu preciso encontrar quais são esses extremos aqui. Como que eu vou encontrar isso, pessoal? Da seguinte maneira: eu quero encontrar
Quem é um Z, que em geral a gente chama como sendo Z, alfa sobre 2, e o seu oposto, menos Z alfa sobre 2, de maneira com que essa região em verde tenha 95%. A gente sabe lá da distribuição normal que a gente não consegue fazer essa conta diretamente, mas a gente consegue olhar para uma parte aqui da distribuição. Como eu quero que tudo isso em verde corresponda a 95%, é porque essa parte em preto vai ter que corresponder a 47,5%. Ou ainda, se eu escrever em decimal, 0,475. Beleza, pessoal? Então, o que eu vou fazer? Bom, para então a gente encontrar quem vai ser esse Z alfa sobre 2, o que eu vou fazer? Vou abrir lá a tabela normal. Beleza, pessoal? Olha o que acontece. Eu quero que essa área aqui pintada corresponda a 0,475. Bom, o que a gente sabe? A gente sabe que esse Z a gente olha nessa coluna e nessa linha aqui. Olhando o Z nesses lados que eu destaquei para vocês, aqui no meio da tabela a gente encontra exatamente a região pintadinha. Observe que eu quero o contrário. Eu sei quanto é a região pintada, ou seja, a área, e eu quero encontrar quem é esse Z aqui. Bom, se eu quero o processo contrário, ao invés de olhar aqui e aqui para identificar o valor aqui do meio da tabela, eu vou fazer o processo contrário. Ou seja, eu vou olhar no meio da tabela o valor 0,475 e identificar qual é o Z que me dá esse valor. Bom, vamos dar uma olhada. Vou aumentar aqui para a gente ver. Eu quero 475. Bom, 475 está bem aqui. 0,475. Qual que é o Z que me dá esse valor? Bom, é o Z dado por 1,96. Ou seja, pessoal, esse Z alfa sobre 2 é 1,96. E aqui eu vou ter menos 1,96. Conclusão, quem que vai ser o intervalo de confiança que eu estou procurando? Bom, a gente viu que o intervalo de confiança é dado por x barra menos o Z alfa sobre 2 vezes o sigma dividido por raiz de n. X barra mais o Z alfa sobre 2 vezes o sigma dividido por raiz de n. Beleza, pessoal? O x barra era dado por, deixa eu olhar ali. Bom, x barra, ele não deu x barra, mas ele deu toda a minha amostra, correto? Então, o que eu vou fazer? Vou calcular qual é a média dessa amostra. Vou somar todo mundo. Só um minutinho que eu estou fazendo a conta aqui. E dividir pelo tamanho da amostra. O tamanho da amostra é 10, então dividido por 10. A média dessa amostra é 64,46. Então, aqui eu vou ter 64,46 menos o Z alfa sobre 2, a gente já encontrou, é 1,96, vezes o sigma que é o desvio padrão da população, que é 1. Então, vezes 1, dividido por raiz de n, que é 10. E aqui vai dar 64,46 mais 1,96 vezes 1 sobre raiz de 10. Conclusão, o intervalo de confiança vai ser dado por, deixa eu fazer essa continha aqui, 63,84 até o
65,08. Portanto, o intervalo de confiança de 95% para esse problema é esse intervalo aqui. O que significa que existe 95% de probabilidade da média real da população estar contido no intervalo de 63,84 até 65,08. Correto, pessoal? Bom, vamos continuar. De novo, já havia falado disso, mas volto a reiterar. A gente não tem certeza que o intervalo real está lá dentro. O que a gente tem é que existe uma probabilidade de 95% de que a média real esteja contida no intervalo que a gente encontrou. Ok, pessoal. Um outro problema que é bastante comum é o seguinte: às vezes a gente não tem o interesse de encontrar qual é o intervalo de confiança. Às vezes o que a gente quer é o seguinte: olha, eu preciso que o intervalo de confiança não seja muito grande. Então, eu preciso que o intervalo de confiança tenha no máximo tamanho 1. Qual é o tamanho da amostra que eu tenho que pegar para garantir que o meu intervalo de confiança tenha determinado tamanho? A conta que a gente faz é usando essa expressão aqui. O n é dado por z∝ sobre 2 vezes o sigma, isso elevado ao quadrado, dividido pelo e ao quadrado. Onde esse erro, pessoal, esse e é o que a gente chama de erro, ou ainda é a amplitude do intervalo que eu quero, dividido por 2. Ou seja, se eu quero que o intervalo tenha tamanho 1, então o meu e vai ser 0,5. É a metade do tamanho do intervalo de confiança que eu quero determinar. Correto? Bom, beleza, legal. Fizemos aí como encontrar o intervalo de confiança para quando a população é normal e para quando o desvio padrão ou a variância da população é conhecida. O grande problema é se a variância ou o desvio padrão for desconhecido, que é o que a gente tem na maior parte dos casos, tá? Então, não sabemos qual é o desvio padrão. Beleza, a condição que a gente tem é que se a amostra for grande, e por grande significa maior ou igual a 30, então a gente consegue encontrar o intervalo de confiança fazendo essa continha aqui. Qual que é a única diferença em relação ao que a gente fez anterior? A diferença é que ao invés de usar o desvio padrão da população, já que a gente não conhece ele, a gente usa o S. O S é o desvio padrão da amostra. Ok? Então, a única diferença é que se a gente não conhecer a variância da população, ou o desvio padrão da população, a gente ainda consegue fazer as contas se o n for grande, ou seja, se o n for maior ou igual a 30. Certo? Vamos fazer exemplos aí. Ele fala o seguinte: deseja-se encontrar um intervalo de confiança para a média real da perda da carga por dispersão de um tipo de motor a indução, quando a corrente da linha é mantida em 10 amperes por segundo para uma velocidade de 1.500 rotações por minuto. Assuma que a perda de carga por dispersão seja normalmente distribuída. Então, eu tenho aí uma população normal. Letra A. Calcule um intervalo de confiança de 95% para a média quando estudado uma amostra de tamanho 100, com média 58,3 e desvio padrão 3. Pessoal, observem o seguinte: não foi dado em nenhum lugar
quem é o desvio padrão da população, ou seja, o sigma é desconhecido. Bom, o sigma é desconhecido, porém, o tamanho da amostra, o meu N, é maior ou igual a 30. Se meu N é maior ou igual a 30, é porque o intervalo de confiança vai ser dado por aquela expressão x barra menos z alfa sobre 2 vezes o S dividido por raiz de N, x barra mais z alfa sobre 2 vezes o S dividido por raiz de N. Beleza, o x barra foi dado, que é o 58,3. Então, foi dado que o x barra é 58,3. Foi dado o desvio padrão da amostra, que é 3. A única coisa que falta aí encontrar é quem é o z alfa sobre 2, correto? Deixa eu apagar isso aqui que ficou meio grosso demais. Beleza. Bom, então tá bom. Vamos encontrar quem é o z alfa sobre 2. Para isso, pessoal, vou de novo fazer aquele desenho da distribuição normal. Eu quero um intervalo de confiança de 95%. Então, eu quero que aqui no meio eu tenha 95%. Não consigo olhar os 95% lá na tabela Z, mas consigo olhar a metade disso. Olhando a metade disso, vai dar 47,5, ou seja, 0,475. Bom, vou lá na tabela. 4,475 é exatamente esse camaradinha que a gente já tinha encontrado. Beleza, quem é o Z dele? É 1,96, igual a gente fez anteriormente. Então, eu vou ter aqui simplesmente o seguinte. Eu vou ter x barra, o x barra era 58,3, menos 1,96, vezes o S, que é 3, dividido por raiz de N, que é 100. E 58,3 mais 1,96 vezes 3 dividido por raiz de 100. Beleza, fazendo essa continha, a gente vai ter o seguinte. Deixa eu só fazer aqui, pessoal. Vamos ter o intervalo de 57,7 aproximadamente até 58,9 aproximadamente. Desculpa. Correto? E esse é o intervalo de confiança que nos foi pedido. Beleza, vamos fazer um outro exercício aí. A letra B diz o seguinte: ele quer agora o intervalo de confiança de 99% para a média quando estudada uma amostra de tamanho 100, com média 58,3 e desvio padrão 3. Pessoal, a gente está no mesmo caso do exercício anterior, com a diferença é que eu aumentei aqui a minha confiança. Eu passei de 95% de confiança para 99%. Tá, então o que a gente tem que fazer? Preciso basicamente encontrar lá quem é o meu Z alfa sobre 2. Bom, eu quero que aqui no meio tenha 99%. Como eu vou ter que olhar a metade, vou dividir esse valor por 2. 99 dividido por 2 vai nos dar 0,495. Beleza, vou abrir lá a minha tabela normal. Opa. Deixa eu apagar o que eu já tinha aqui. E eu quero olhar o valor 0,495. Vamos ver se a gente acha ele aqui. Opa, perdão. 4,95. 4,95. Achamos aqui, ó. Pessoal, não existe o 0,495
0,495 exato. Existe o 0,4949 e o 0,49506. Beleza, pessoal? O que a gente faz? Bom, eu encontro quem é o Z para esse cara. Vamos ver quem é. É o 2,57. Então, eu tenho 2,57. E vou encontrar quem é o do outro camarada, ou seja, quem é esse carinha aqui. Vai ser o 2,58. Então, 2,58. E aí, o que eu faço? Tem esses dois valores. Pego o ponto médio entre os dois. Ou seja, somo os dois e divido por 2. Vai dar 2,575. E esse é o valor do Z que eu estava procurando. Tá, então vou voltar lá para o exercício. Eu vou ter que o intervalo de confiança, o Z que eu estava procurando, é que o Z alfa sobre 2, vai ser o 2,575. Tá, então o intervalo de confiança que eu estava procurando vai ser dado por o x barra, que é 58,3, menos o Z alfa sobre 2, vezes o S, dividido por raiz de N, vírgula 58,3 mais 2,573 vezes 3 dividido por raiz de 100. Ok, pessoal, vamos ver quanto que vai dar isso. 58,3 menos 2,575 vezes 3 dividido por 10. Opa! De novo aqui, pessoal. Acabei desligando a calculadora sem querer. Isso vai nos dar 57,47 até o 59,07. E esse é o intervalo de confiança que eu estava procurando. Olha, só um comentário aqui bem interessante. Pessoal, a única diferença entre a letra A e a letra B foi a confiança do intervalo. Na letra A, eu queria uma confiança de 95%. E o intervalo que eu encontrei foi de 57,7 até 58,9. Na letra B, eu aumentei a confiança para 99. E observe que o intervalo que eu encontrei foi de 57,5 até 59,1 aí aproximadamente. Conclusão, pessoal, eu aumentei a confiança. Quando eu aumentei a confiança, o meu intervalo ficou também maior. E lembrem-se que eu falei lá no início, quanto maior o intervalo, menor é a precisão. Logo, aumentar muito a confiança não é uma coisa boa, necessariamente. Porque, embora eu aumente a probabilidade do parâmetro real estar naquele intervalo, por outro lado, eu estou diminuindo a minha precisão, tá? Então, por esse motivo, é muito comum na indústria, em geral, na estatística, a gente usar uma confiança de 95%. Porque é considerado uma confiança legal, ter 95% de probabilidade de conter o parâmetro real, tá? E por outro lado, mantém o tamanho do intervalo, um tamanho aí considerado interessante, tá? Por quê? Porque se eu aumento, por exemplo, para 99, já fez aí o intervalo crescer pelo menos aí uma unidade aí no seu tamanho, ok? E aí a gente está perdendo precisão, correto? Beleza, vamos fazer um outro exercício. Ó, aqui o que eu fiz? Eu diminuí a confiança, passei para 82%, diminuí muito, tá, pessoal? Na vida real, raramente se usaria uma confiança tão baixa, tá? Mas vamos fazer aqui pra gente treinar. Bom, vou então ter que encontrar lá quem é o Z alfa sobre 2,
de maneira que eu tenha aqui no meio 82%. Como eu vou ter que olhar a metade desse cara aqui, então 82 dividido por 2, eu vou ter 0,41. Bom, então eu vou abrir lá na minha tabela e vou procurar o 0,41. Deixa eu apagar isso aqui tudo, porque tá bem rabiscado, né? 0,41, vamos ver, cadê ele? Bom, 0,41, achei, tá aqui. Opa. Ó, aqui eu tenho 0,409 e aqui 0,411. Portanto, pessoal, vou ter que pegar o ponto médio entre o 1,34 e 1,35. Ou seja, um ponto médio entre 1,34 e 1,35. Pegando o ponto médio desses dois valores, a gente vai ter 1,345. Pessoal, ponto médio é só somar os dois e dividir por 2, correto? Beleza, então a gente tem 1,345, esse vai ser o valor aqui do Z alfa sobre 2. Bom, então, temos um intervalo de confiança que vai ser dado por x barra menos o Z alfa sobre 2, vezes o S, que é 3, dividido por raiz de 100, e 58,3 mais 1,345 vezes 3 dividido por raiz de 100. Conclusão, vamos ter o intervalo dado por... Deixa eu realizar essa continha aqui. 57,9 aí aproximadamente, até 58,7. Pessoal, vocês vão perceber que esse intervalo ele é bem mais curto do que os intervalos anteriores, ou seja, ele é muito mais preciso. O problema é que a confiança que eu tenho da média real estar aí dentro caiu bastante, né? Passou lá de 95%, 99% para 82%, correto? E aí, um último exercício para a gente finalizar a nossa aula. A gente tem o seguinte. Olha, vamos supor que a gente sabe a priori que o desvio padrão da população é 3. Quão grande deve ser o N, ou seja, o tamanho da amostra, se quisermos um intervalo de confiança de 99% de largura 1? Então, observem o seguinte, eu gostaria que o intervalo de 99% tenha tamanho 1. Tem a amplitude 1, ok? E eu estou supondo que o desvio padrão da população seja dado por 3. E a pergunta é, qual é o tamanho da amostra? Bom, o que a gente viu é que o tamanho da amostra é dado por Z alfa sobre 2 vezes o sigma dividido por o erro. E isso tudo elevado ao quadrado. Bom, eu preciso encontrar quem é o Z alfa sobre 2. Beleza. Para encontrar quem é o Z alfa sobre 2, vou de novo fazer lá aquele desenho, pessoal. Ó, vou fazer lá aquele desenho. Eu quero que aqui no meio seja 99%, porque ele quer um intervalo de 99%. Metade disso vai dar 495. A gente já calculou isso anteriormente, mas vou olhar de novo lá na tabela. Então, a gente vai ter o seguinte. 0,495 vai estar
aqui, né? Então, a gente tem esse camarada, vou pegar então o ponto médio entre os dois. Vai dar 2,575. 2,575. Beleza, vou voltar lá para o exercício. Então, a gente vai ter que esse Z alfa sobre 2 é 2,575. Não demorei muito para fazer isso, porque a gente já fez isso no exercício anterior aí. Tá, então eu vou ter 2,575 vezes o sigma, que eu estou supondo que é 3, dividido pelo erro. Quem que é o erro? O erro é a amplitude dividido por 2. Como ele quer que a amplitude, ou seja, a largura do intervalo seja 1, é porque o erro vai ser, 0,5. Pego isso e elevo ao quadrado. Deixa eu fazer essa conta. Isso vai nos dar 238,7 aproximadamente. Bom, pessoal, mas ele perguntou quão grande deve ser N, ou seja, qual é o tamanho da amostra, tá? Não faz sentido a gente tomar uma amostra de 238,7. O tamanho da amostra é sempre um número inteiro. E aqui, pessoal, a gente sempre vai aproximar para mais, tá? Porque é aquela ideia, melhor a gente fazer um experimento a mais do que um experimento a menos, tá bom? Então, a resposta aqui é 239 amostras. Certo, pessoal? Bom, com isso, a gente encerra aí essa aula, tá? E o que é o objetivo da aula que vem é a gente encontrar o intervalo de confiança quando a gente tem a variância desconhecida, que era o que tinha aqui, porém para uma amostra pequena, porque aqui a gente tinha a exigência de que a amostra fosse maior do que 100, tá? E o que maior do que 30, perdão, maior ou igual a 30. E o que acontece quando a gente não tem esse caso? Ou seja, a variância é desconhecida e a amostra é pequena. É isso que a gente vai fazer na aula que vem, ok? Pessoal, só lembrando que a gente tem aula de dúvidas, tá? Então pode ser que esse conteúdo gere alguma dúvida e me encaminhe o e-mail que a gente vai conversando ou a gente se encontra na próxima aula, que é uma aula de dúvida, ok? Um abraço e boa semana para vocês.